Magnificat anima mea Dominum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O dia em que celebramos São Cosme e São Damião, na 26ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estava pensando, os seus corações. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem recebe, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, queridas filhas, o Evangelho de hoje apresenta 2 pontos muito importantes. Primeiro, os discípulos, aquele que, veja bem, acompanhavam Jesus, viram Jesus fazendo milagres e prodígios, viram, participaram, testemunharam da presença de Cristo, do modo de ser do nosso Senhor Jesus Cristo. E o íntimo do coração deles, eles estavam discutindo quem é o maior entre nós. Quem é o maior, quem é o melhor, quem... Veja bem, estando eles com o nosso Senhor Jesus Cristo, e como eles não entenderam nada, não entenderam o sentido do serviço. Ele, que é o Mestre Senhor, lavou os vossos pés. E aí ele diz: não deveria vós lavar também os pés um dos outros? Então, mais uma vez eu trago esse evangelho, essa passagem, esse versículo específico para relembrar a nós desse Jesus que se deu e que se faz simples, servo por amor. E aqui mostra os discípulos discutindo pelo caminho quem é o maior entre eles. Sabiamente, Jesus pega uma criança, coloca no seu colo e diz: olha, quem não receber uma criança não recebe a mim, ou quem receber uma criança não recebe somente a mim, mas aquele que me enviou. Ou seja, então Jesus coloca uma criança como modelo de simplicidade e de serviço. Criança não está buscando ser melhor do que o amiguinho. Criança quer ser simples, e é simples. Interessante que ontem eu celebrava uma Santa Missa, naturalmente, né? Em outro lugar, especificamente em Magé, e eu estava na empolgação da pregação de ontem, e de repente, quando eu estou no ofertório, não, minto, quando eu estava distribuindo a Santíssima Eucaristia, uma criança, eu acredito que deve ter entre 7 e 8 anos, ela disse assim para mim: como eu gostei do que o Senhor falou. Gente, eu fiquei assim, uma criança de 7 anos prestando atenção,
E no final da missa, a mãe dele veio conversar comigo e disse: Padre, meu filho ficou encantado com a sua pregação, com a homilia. Então veja bem como entrou no coração daquela criança por conta de uma situação que ela está vivendo dentro da sua casa. E a criança se identificou com a pregação, trouxe para o coração e encantou o coração da mãe. Então veja bem, um coração que está aberto à palavra de Deus, a acolher a palavra de Deus, o coração da criança. E como nós precisamos estar também com o coração voltado, atento, como dessa criança que me encantou, com a ousadia de chegar perto de mim e dizer: olha, na hora da comunhão, eu pensei até que ela queria comungar também, né? Porque muitas vezes a mãe leva a criança para a fila da comunhão, né? Junto dela, né? E a criança estende a mão, a criança abre a boca, doida para receber nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu fico doido para dar também, mas não devemos, né? Tudo tem o seu tempo. Mas enfim, a gente vai percebendo como Deus, na tua palavra, chega no coração mais simples, e como o coração mais simples consegue absorver a palavra de Deus. E outro ponto aqui se faz necessário quando os mesmos discípulos, aqui tem interessante que tem duas exortações que o nosso Senhor Jesus Cristo faz, duas correções fraternas que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Primeiro, da humildade, ele pede que sejamos humildes, simples, como a criança, e depois os discípulos, arrogantemente, chega para Jesus e diz: olha, encontramos pessoas, expulsamos demônio em teu nome, mas nós as proibimos. Ou seja, encontramos protestantes falando de ti e nós a proibimos. E Jesus diz: olha, não as proibais, porque ninguém está comigo para depois falar mal de mim. Não a proibais. Então aqui mostra claramente que nós não podemos desdenhar da palavra de Deus, não podemos desdenhar da palavra de Deus, ainda que não seja pela boca dos sacerdotes da nossa igreja, que seja pela boca de outros. Se está falando da palavra de Deus, creiamos na palavra de Deus, porque a palavra santa, não os proibais. Então, aqui, duas exortações interessantes para mim e para você. Primeiro, nos chama a ter um coração simples, de criança, e depois nos chama a ter um relacionamento agradável com aqueles que pregam a palavra de Deus, e não nos cabe julgar nada, não nos cabe julgar. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, amados filhos, que a palavra hoje possa nos trazer essa alegria da evangelização na simplicidade, que acolhamos o céu. Ontem eu pregava muito, quando se falava do rico e do Lázaro, eu falava muito para as pessoas que nós tenhamos que ser um céu na vida do outro, e repetia várias vezes que nós não podemos ser a causa das lágrimas de ninguém, porque nós somos chamados a sermos o céu. Que hoje a palavra de Deus nos leve a essa simplicidade e essa humildade e esse desprendimento de acolher outros irmãos que falam da palavra de Deus, e que nós possamos escutá-la como palavra de Deus, e que as pregações dentro da palavra de Deus possa trazer nos nossos corações a alegria de servir ao nosso Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes,
Que São José, esposo de Maria, nos dê a simplicidade, a humildade para servir a Jesus como criança, a criança que ele cuidou, a criança que ele amou, que é o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e que São Cosme e São Damião, modelo de serviço, modelo de quem soube servir a Jesus Cristo com simplicidade, nos dê a graça de também servirmos o irmão necessitado com alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproveito o momento para te convidar para no dia 23 de outubro participar conosco do nosso primeiro congresso da Misericórdia, que vai acontecer na Casa Mãe da Comunidade Servo da Divina Misericórdia. Nos procure nos meios de comunicação, se inscreva, faça uma caravana e vá participar conosco. Contamos com a sua linda presença. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.